Ok, pessoal, então dando continuidade às nossas aulas aqui, nós estamos falando sobre os documentos que, digamos assim, os historiadores levam a sério como sendo fontes comprovadoras da existência histórica de Jesus. Falamos sobre as fontes judaicas e agora falamos um pouquinho sobre as fontes romanas. Das fontes romanas, a gente não tem uma extensão bastante grande, nem tão explicativa do material. No entanto, algumas são fundamentais, né? A gente tem Caio Suetônio, né? O nome dele é Caio Suetônios Tranquilos, nasce em Hipona em 69, na era cristã, e morre no ano 140 depois de Cristo, historiador e biógrafo romano. Suetônio é importante porque ele escreverá, né, a vida dos 12 Césares e especificamente, né, sobre Jesus. Ele vai mencioná-lo de alguma forma, quase que indiretamente, né, no livro quinto, né, da vida dos 12 Césares, conhecido como a vida de Cláudio, né, capítulo 25, parágrafo 4. E curiosamente é um texto que a gente conhece também, né, esta referência a gente conhece pela tradição bíblica, né? A gente tem nos Atos dos Apóstolos ali, capítulo 18, quando se trata, né, da fundação da cidade, ou da cidade não, da igreja em Corinto, né? Paulo encontrará pela primeira vez ali, né, com Áquila e Priscila, e o texto bíblico refere isso ali nos Atos dos Apóstolos como esse encontro devido, né, a este decreto, né, que o imperador Cláudio havia baixado de expulsar, né, expulsar os judeus da cidade de Roma. E certamente que, como nós sabemos, os cristãos, né, eram considerados como uma espécie de seita judaica, e por esta ocasião então são expulsos da cidade romana não somente os judeus, mas também os discípulos de Jesus, e por essa ocasião, por conta disso, esse casal acaba vindo ali então para esta região e se encontrando com Paulo. Seja como for, o que nos interessa aqui é a referência a Jesus, né, indiretamente mencionando esse decreto de Cláudio. O texto diz: porque os judeus faziam constantes distúrbios por instigação de Crestus, ou Cristo, ele, Cláudio, expulsou-os da cidade de Roma. Então essa é uma referência, digamos assim, né, à existência, né, de Jesus como fundador aqui deste grupo, e a dissensão entre os judeus por conta deste nome. Um segundo documento considerado como fonte romana é a obra, né, de Cornélio Tácito. Tácito, historiador, senador, cônsul, governador do Império Romano, uma figura bastante importante, escreveu diversas obras, mas a que nos interessa de Tácito são conhecidos Anais de Tácito. Os Anais de Tácito, o livro 15º, parágrafo 44, ele menciona então, né, digamos assim, a perseguição dos cristãos por conta de Nero. Nenhum esforço humano, diz Tácito, nem os gestos de generosidade do imperador, nesse caso Nero certamente, nem os ritos destinados a aplacar a ira dos deuses diziam ou faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido planejado nas mais altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou à tortura as torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas pelo seu comportamento, popularmente chamado de cristãos. Então, a Nero, como a gente sabe, no ano 64, colocou fogo em Roma, né, e acusa então os cristãos deste crime. Este nome, continua Tácito nos seus anais, provém de Cristo, que no tempo de Tibério foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. Então está aí a referência, né, ao nome de Cristo no tempo do imperador Tibério, condenado à morte, e especificamente, né, debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos, né? Um outro texto que talvez valha a pena mencionar, é um dos mais mencionados também, se trata de Plínio o Jovem, que viveu de 61 a 114 depois de Cristo, trabalhou sob o imperador Trajano, graças ao qual também pôde ingressar na burocracia imperial. Na burocracia imperial, Plínio
o jovem, né, digamos assim, enfrenta problema concreto, né, na Bitínia, sobre o que fazer com a quantidade, né, enorme, digamos assim, né, de cristãos que ali estão e que são acusados, né, de traição do império, né, de impiedade, né, os cristãos são acusados de ateus, né, ateus porque não cultuam os deuses, porque não prestam culto às divindades do Império Romano e não presta culto à imagem, à estátua do imperador. Então essa aqui é a acusação, e Plínio, né, então na qualidade de governador da Bitínia e do Ponto, escreve essa carta ao imperador Trajano, né, por volta do ano 112 depois de Cristo, inquirindo sobre o que fazer, né, com os cristãos ali na localização. Ali as acusações, diz ele, né, se avolumaram, como um costume, por causa do procedimento, dos procedimentos envolvidos, e ocorreram vários incidentes. Foi publicado um documento anônimo contendo o nome de muitas pessoas. Então havia denúncia, né, de pessoas acusadas, né, denúncias anônimas acusadas de serem cristãos, né. Então esse documento, né, que apareceu anonimamente, ele então Plínio, né, ele faz um processo com relação a isso. Isto é, ele diz que absolvi aqueles que negavam ser ou ter sido cristãos. Então faz, né, uma convocação, faz um interrogatório, nega, ele solta. Quando invocaram, é claro, os deuses por palavras ditadas por mim e rezavam com incenso e vinho perante a tua imagem. Ele está escrevendo, né, o imperador Trajano, e faz esse procedimento, faz um interrogatório, nega de ser cristão, né, para ter certeza, né, pede que eles recitem, ditadas pelo, né, governador Plínio, né, estas orações aos deuses, e os obriga então a rezar, a queimar incenso, oferecer oferendas diante da estátua do imperador Trajano. E nesse caso, então, os que desertam disso, ou negam de ser desse grupo, ele então os solta. Né, não só do imperador, mas também dos deuses, e mais importante, amaldiçoaram Cristo, o que, segundo se diz, nenhum verdadeiro cristão faria. Outros, então a gente tem um outro grupo, nomeados pelo informador anônimo, declararam ser cristãos, mas depois negaram. Então alguns já negam de início, outros se afirmam cristãos, mas depois negam. Nesse negar, todos adoraram a tua imagem e a dos deuses, e amaldiçoaram Cristo. Então, normalmente esse processo de negação do nome de Jesus. No entanto, asseguraram-me que o que precipitou a acusação foi o costume de reunirem-se num dia fixo, antes do nascer do sol. Então, o costume dos cristãos de reunião, né, no primeiro dia da semana, antes do nascer do sol, para poder fazer este ritual, né, para rezarem a Cristo, diz ele, como se este fosse um Deus. Então, a gente tem, no iniciozinho do primeiro século, do segundo século da era cristã, né, o estabelecimento já de uma tradição litúrgica bem concreta, bem precisa, de reunião no primeiro dia da semana, antes do nascer do sol, né, para adorar este que é o Cristo como se fosse um Deus. Então o culto a Cristo como uma divindade já está estabelecido aqui, né? E fazerem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo, ou saque ou adultério, nem quebrar a palavra e nem negar devolver uma quantia emprestada quando exigida. Após fazerem isso, despediam-se e encontravam-se novamente para a refeição. Então são esses documentos aqui, né, digamos assim. Hoje a gente conversou isso, acho, em aulas passadas. Nenhum historiador mais ou menos sério, né, que leva em conta esses documentos aqui, né, como fontes seguras, nega que Jesus tenha existido, embora até bem recentemente, né, houve tentativas de levantar hipóteses, né, de uma não existência histórica de Jesus, como se fosse um mero personagem mítico, né, nas origens de um movimento religioso, né, criado ou desenhado, né, pelo grupo um grupo de gente para estabelecer, né, digamos assim, a religião cristã, né. E mais, né, a gente tem atestação nesses documentos já desde tempos muito remotos, né, do culto, da adoração e da consideração desse Jesus como sendo uma divindade. E mais, não só uma divindade, mas uma divindade a qual se presta culto, e com este culto de latria, de adoração a este Cristo, se exclui qualquer outro tipo de adoração. Não é
para o início do cristianismo, não é uma espécie de o Jesus considerado uma divindade, digamos assim, um a mais a ser acrescentado entre os diversos deuses que eram cultuados no Império Romano. Não. Então a gente tem, certamente, né, nesse ambiente da região da Bitínia, região, digamos assim, cujo grupo social, né, era majoritariamente gentílico, que entrava para o cristianismo. Então esses gentios abandonam completamente a sua antiga religião de adoração aos deuses e passam a adorar uma única divindade, isto é, Jesus Cristo. Então, esses documentos são importantes para a gente ver como que o cristianismo, desde as origens, tem esta latria, esta adoração a Jesus Cristo como único Deus. Então, quando se diz que Jesus, né, se tornou divindade por conta do imperador Constantino, que convocou o primeiro concílio ecumênico, né, em Niceia, que ali foi proclamada a divindade de Jesus, quer dizer, ali não, os concílios confirmam aquilo que a igreja sempre acreditou, sempre celebrou. Os concílios não são criadores de verdades do cristianismo. Essa verdade, ela é desde as origens dos documentos mais antigos, né? Então isso é importante sempre recordar. Próxima bloco, então, a gente fala um pouquinho, né, sobre as fontes canônicas, já que falamos sobre as fontes judaicas, as fontes romanas. Faremos uma consideração também sobre as fontes canônicas a respeito da divindade de Jesus e do seu significado.